Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que o nosso dia, o seu dia, seja bom. E como, gente, a gente poder passar por situações difíceis e estando sempre de bom humor, com a paz que excede todo entendimento? Pois então, hoje a nossa convidada, a missionária Ivanir, vai estar nos falando sobre situações complicadas, difíceis que muitas pessoas passam, ela também e principalmente os haitianos, pessoas que passam sim por terremotos físicos, não só emocionais, né? Territórios geográficos onde situações de caos total, de calamidade pública e como então passar por situações como essa. Eu vou estar aqui chamando a Ivanir para estar conosco. Deixa eu, ó, já está aqui conosco. Estou fazendo o convite. Vamos ver aqui. Aceitar aqui e vou estar apresentando então vocês a Ivanir. Olha aí, ó, está entrando. Aí! Boa noite, querida! Oi, boa noite! Que alegria estar aqui, Tati. Muito feliz pelo Alegria, convite, obrigada. alegria é nossa e muito obrigada por ter aceito o convite. Só antes de começar te apresentando para o pessoal e tu falar um pouquinho sobre, né, o teu Sim, chamado, sobre o ministério, eu preciso contar uma coisa, Vanilla, para quem está nos ouvindo. Porque as pessoas podem estar pensando, poxa, a vida já foi tantas vezes para o Haiti, para tantas outras nações, tantos outros lugares. Quem é essa pessoa, né? Vou contar uma situação. Certa vez, nós estávamos passando próximo à casa dela, ela mora em Santa Catarina, e estávamos com os alunos da escola de missão, e o sim, eu Rodrigo lembro. e o Rodrigo liga, então, né, para o Ivens, né, o esposo, o marido. Ó, tá ali o apóstolo entre nós, queridão. Isso aí vai Tem ter que que estar conosco. junto. Verdade, isso aí. Mas esse dia, então, né, eles se falando ali por telefone. Olha, eu tô. Era 11h30 da manhã. Estamos aqui com 10 missionários e queria saber se a gente podia dar uma passadinha aí, se tem almoço para esse povo. E a amizade missionária é mais ou menos assim, né? Eu É não bem por sei aí. se como é que funciona aí entre todas as pessoas, mas fica aí. E a gente chegou. Aí entre eles, né, Ivanir? Os homens, não, pode vir, Sim. ok, pode vir. Só que quem ia cozinhar, quem estava na cozinha, era quem? Era quem? A Ivanir! Pensa, pessoal, a gente chegou na casa dela, tá? Aquela casa, assim, aquele sorrisão, aquele lar abençoado, aquela atmosfera gostosa, aquela pessoa sorridente que vocês estão vendo. E não é só para live, ela é essa mulher abençoada e abençoadora. Amém. A gente chegou lá, eu me lembro que o Davi, nosso pequenininho, ele era pequenininho, né? Ele tinha, acho que, em torno de uns 3 aninhos, É falante, mesmo. tagarela, foi para a cozinha contigo, né, Ivanir? E ela cozinhando e ele ali, e ela dando atenção. Gente, esse é um pouquinho do perfil da Ivanir. Essa pessoa que está sempre com os braços abertos para receber, para servir. Então, com essa introdução e com essa intimidade que a gente tem, essa história aí para contar, eu quero que tu te apresente, Ivanir, que tu fale um pouquinho do teu chamado, conte um pouquinho da tua história, mas não chega no Haiti ainda, vamos deixar mais para o final, Isso. né? Porque Tá bom. tem história, tem bastante coisa para contar. Tem Conta um bastante coisa. pouquinho de ti. Vamos lá. Então, Tati, por onde começar, né? Vamos começar bem no início, né? Com o nosso chamado. Eu e o Ives, a gente, bem perto da nossa conversão, a gente já foi chamado pelo Senhor, né? Para estarmos servindo, né? Ao Senhor. Nós tínhamos poucos meses de convertido. A gente se converteu muito próximo um do outro e logo o Senhor já nos chamou. E foi algo assim bem tremendo, porque não me chamou porque chamou ele. Me chamou e chamou ele, independente. Sabe? Porque nós éramos namorados, nós não estávamos casados. Então, uma das coisas, quando o Senhor me chamou, e eu falei, olha, Senhor, essa entrega é total, né? E aí o Senhor me falou, você vai ter que renunciar a muita coisa, porque não é fácil. Aí eu falei, Senhor, eu estou disposta, eu vou renunciar.
né? E eu lembro que na época eu tinha um anel de brilhante, nós estávamos numa conferência missionária, e eu tinha um anel de brilhante que eu tinha ganhado nos meus 15 anos, e o Senhor falou assim, você está disposta a começar agora pelo material? Eu falei, sim. Então eu quero agora que você começar. Foi algo muito forte comigo. E eu entreguei aquele anel, mas foi numa alegria, assim, sabe, que eu estava entregando para a obra, porque ali seria o início da minha obra. E eu não tinha nenhum ano de convertido. E glória a Deus que o Senhor realmente depois também chamou o Ivens, confirmou e nos uniu, né? E quando a gente foi casar, nós já fomos casar para ir para a Bolívia, né? A nossa primeira experiência foi na Bolívia. Então nós casamos com um propósito. No nosso casamento, a frente do casamento não era florzinha, não era nada. Era uma frase: juntos serviremos ao Senhor. E esse é o nosso dilema: juntos serviremos ao Senhor. Né? Eu lembro que quando meu pai viu o nosso convite, ele falou, isso aqui não é convite, isso aqui é um... na época ele não servia ao Senhor, e ele falou assim, esse aqui é um, como é que ele falou? Um folheto de evangelismo. Porque eu acho que tinha uns 4 ou 5 versículos, eu não lembro, dentro do nosso convite de casamento. E ele falou, posso fazer um outro para entregar para meus amigos? Eu falei, pai, fica tranquilo, mas esse é o meu chamado, né? Então, o nosso casamento foi para que junto a gente pudesse estar servindo ao Senhor. E daí, casamos, em janeiro e março nós estávamos partindo para a Bolívia, para a nossa primeira experiência, né, no campo missionário. E eu sempre falo, né, que quando casa, né, o casal tem que ficar 1 ano sem ir para a guerra, né? E a gente casou e foi para a guerra. Né? E glória a Deus, porque o Senhor nos guardou. Porque se não for o Senhor, olha, vou te dizer, o inimigo teria nos destruído. Né? Eu não aconselho a ninguém a fazer isso. Né? Se você está ouvindo essa live e você é jovem, vai casar, fica 1 ano com a tua esposa em adaptação, para depois ir para o campo missionário. Né? Isso é muito importante. Né? Mas o Senhor guarda, né? O Senhor guarda. E Ele nos guardou. E tivemos, assim, eu vejo que em todo o meu caminhar com o Senhor, as minhas maiores experiências que eu tive foi na Bolívia. Sabe, nesse 1 ano que nós estivemos lá, nos preparando para tantas coisas ainda que o Senhor tinha pela frente, que foi uma escola preparativa da Jocum, né? Jovens com uma Missão, eu creio que todos conhecem. Então, nós estávamos nos preparando para a nossa vida missionária, nosso caminhar de missões. Ali foi tudo, foi o primeiro, né? E o Senhor cuidou tanto da gente, né? E fomos nós dois, sem condições financeiras nenhuma, não tinha nem dinheiro para pagar a escola de missões, e fomos, né? E o Senhor nos guardou. Eu lembro que tinha ainda problema de visto, e uma das experiências tremendas que nós tivemos, sem conhecer quase ninguém lá na Bolívia, faltava sempre dinheiro para o visto, e a gente conseguiu dinheiro, ia lá, lá e chegava lá, era mais caro, mais caro. Então a gente nunca conseguia, porque nós tínhamos que ter um visto já, tipo, permanente, para ficar lá 1 ano. E eu lembro que daí, a noite nós estávamos no culto, era um culto à noite, assim, né, numa aula, e quando nós saímos nessa aula, veio uma das que trabalhava ali, uma das obreiras, e ela falou assim, olha, tocaram na porta e nos deixaram esse envelope escrito para o casal brasileiros. E quando a gente abriu esse envelope, tinha justamente o que nós precisávamos. Sabe, era assim, tremendo, e a gente teve certeza naquele momento que o Senhor enviou o anjo dele ali para que a gente pudesse permanecer na Bolívia, né? E várias outras situações. Depois eu engravidei lá na Bolívia, né? Já nesse primeiro ano de casada? Primeiro ano de casada, e foi assim, escolha nossa. Né? Nós dois conversando, e a gente falou assim, olha, nós vamos querer ter uma vida de missões. Como é que vamos fazer em relação a filhos?
Eu falei, olha, eu acho que nós devíamos ter tudo logo. A quantidade de filho que a gente quiser, para que a gente possa, ainda jovem, já com os filhos já casados, a gente possa continuar na obra. E 8 meses de casada eu engravidei da Isabel, e o Senhor guardou assim nos mínimos detalhes. Eu lembro que a gente, na nossa dificuldade financeira, né, eu sou muito frutas, não tínhamos muitas condições de comprar frutas. E tinha um casal de ingleses que a gente tinha amizade, e um dia eu à noite, assim, na hora eu tinha uma cestinha de fruta, mas estava quase sempre vazia, né? Aquela situação de missionário, né? Cestinha estava ali, mas olhava, aí eu assim, na hora que eu fui dormir, ai, Senhor, né? Não deixa mais faltar fruta, né? Olha, pelo bebê, né? Não, não permita. E no outro dia de manhã, era o nosso dia de folga, a gente foi na casa desse casal e ela mandou que eu abrisse a camiseta, assim, sabe? Fizesse uma cestinha, assim. E ela foi lá na despensa dela, pegou das melhores frutas. E ela colocou na minha camiseta e falou: olha, o Senhor nesta noite me acordou e falou que não é para deixar faltar fruta para você. Uau! Na mesma noite que eu tinha orado, o Senhor falou com ela. E isso, assim, é experiência tremenda, que é pro resto da tua vida missionária, né? O que eu vou temer depois dessa? O que eu vou temer de ter dificuldade? Não tenho, porque o Senhor guarda, né? O Senhor cuida. Dá licença um pouquinho. Pode tomar, fica à vontade. E essas histórias realmente Começa a falar, começa. E o Senhor guardou, e o Senhor livrou a gente de muitas coisas, né? E nos trouxe embaixo do cuidado dele, da guarda dele. E quantas experiências a gente teve lá, assim, de ver vidas sendo salvas, vidas sendo resgatadas, né? É tremendo, né? E depois continuou a nossa. E depois, quando eu estava grávida, aí voltamos, aí a gente ficou um tempo como pastores, né? Em igrejas, né? Trabalhamos com várias denominações, mas aquele amor por missões estava sempre ali no nosso coração. Né? O Senhor nós não tínhamos tirado, nós éramos missionários, nós éramos pastores, mas éramos missionários. Né? Quando Deus falou com o Ivens do Haiti, e a gente falou, olha, né, nós estávamos como pastores, então nós não tínhamos muito tempo para estar saindo em missões. E Deus falou, olha, não, tem que voltar para missões, sabe? Começou a falar sobre isso. E o Ivers foi a primeira vez para o Haiti, e eu doido já para ir também, mas foi a primeira vez, foi uma viagem muito delicada, foi ele mais 2, né? E eu lembro que nós não tínhamos contato com ele, mas nenhum contato. Nenhum, nem para saber se estava vivo ou morto, né? Vivo ou morto. E a gente sabia de todo o problema de voodoo e da violência e tantas coisas, e a gente ficou assim. Então, nosso grupo de intercessão, o que nós fazíamos era pedir: Senhor, nos revela o que nós temos que orar. Senhor, nos revela. E Deus ia revelando. E foi tremendo, porque quando ele voltou, sabe, algumas coisas que a gente estava orando, eu lembro que uma das intercessões a gente orou assim, eu vi plenamente assim, ó, um barco, e como se tivesse, sabe, sabe o Pirata do Caribe, não sei se alguém já assistiu, sabe aquelas esqueleto entrando no barco assim? E eu tive uma visão, eu falei, gente, eles estão passando por uma dificuldade em mar, vamos orar. E quando o Ives voltou, realmente eles tiveram essa dificuldade, porque eles foram fazer um ato profético na Ilha Tortuga, né? E o Ilha Tortuga, quem assistiu lá a Ilha, aquele filme, né, do Piratas do Caribe, sabe que tinha essa Ilha Tortuga, que eles iam lá e tarará. E na viagem de volta já dessa ilha, e o Ives não sabe nadar, e o barco era pequeno e não tinha colete salva-vidas, e mas foi muito difícil para eles, porque o barco simplesmente parou no meio daquele rio que parecia o mar, né? E ele ficou ali
à deriva, ficaram alguns tempos e orando, e orando, e orando, até esse barco voltar a funcionar. Na verdade, não era um rio, era um mar mesmo, né? O mar que levava até a ilha do Caribe. E eles passaram por essa dificuldade. Quando ele chegou, que ele contou, então aí o grupo de intercessão falou, meu Deus, que tremendo! Deus nos revelou. Sabe, isso foi muito bom, porque aumenta a tua fé e você vê o quanto que a intercessão vai junto para missões. O quanto que é importante você deixar um grupo de intercessores te guardando, porque eles fazem diferença para quem está no campo missionário. Verdade. Nós só voltamos do campo missionário porque ficam os intercessores, né? E às vezes os intercessores não se valorizam, né? Não tem aquela, eu não consigo fazer missões. Como assim? Coloca o teu joelho no chão, clame ao Senhor para quem está lá fazendo a obra, né? Para que o Senhor guarde, para que o Senhor supra, né? Então, foi assim tremendo quando ele voltou dessa missão, né? Você tem alguma pergunta? Companheira, eu quero fazer um comentário, porque, na verdade, isso que tu está trazendo para nós é muito importante a gente ressaltar que antigamente não tinha internet que traz os dados na hora. Esse terremoto, todo mundo fica sabendo, né? Praticamente ao vivo, na hora. Só que Deus continua trabalhando hoje, online, e mesmo que não, e ele continua revelando, ele continua dizendo exatamente o que tem que ser orado, ele continua dizendo pra gente, só que a gente tem que ficar sensível, e hoje as pessoas não têm muita paciência, as pessoas preferem tudo para ontem, se Deus falou uma coisa, já que aconteça agora, ou, né, muito rápido, e Deus tem o tempo, ele trabalha com o tempo, com o preparo, então isso é muito importante a gente estar falando. E eu queria trazer isso, né, para a gente lembrar que a intercessão não é modismo, isso é eterno, né? É a linguagem do céu, é aquilo que a gente trouxe lá na nossa bagagem celestial e que a gente tem que usar aqui. A gente tem que continuar orando e intercedendo. Então, só para ressaltar isso aqui é muito importante. E essa revelação, né, como é legal quando Deus trabalha com visão, com sonhos, porque Ele faz isso até hoje, Ele continua fazendo isso. Outra coisa que eu queria falar. Vocês depois tiveram mais 2 filhos. E então, nessa primeira ida para o Haiti, vocês já tinham as crianças quando o Ivens foi. Porque já tava... Isso. Nesse tempo de igreja, a gente teve os filhos, né? Tivemos a Isabel, a primeira. E quando a Isabel fez 1 ano, 1 aninho, olha só, né? Parece loucura. E eu falei para o Ivens, eu quero engravidar. E aí, quando a Isabel estava com 1 ano e 3 meses, eu engravidei da Raquel. E aí a gente queria ter um outro. Queria, né, um menino, vai se vendo, lá. Vamos, né, vamos ter um outro. Tá. Aí eu assim, tá, então vamos esperar a Raquel fazer 1 aninho. Só que Deus quis que quando a Raquel estava com 8 meses, eu engravidei. Uau, 8 meses. Então, eu tive gêmeos, era o meu sonho. Era o meu sonho ter gêmeos. Então, o Senhor me deu dessa maneira, já que eu não tinha... Trigêmeos, quase trigêmeos. Trigêmeos. E foi tremendo, porque nesse tempo o Senhor, né, nos guardou, nossos filhos cresceram, né, amadureceram. E glória a Deus, né? Porque eles viveram muita coisa, viram a gente ter muita experiência com o Senhor, né, de suprir, né, de até mesmo coisas pequenas que eles queriam, né, e eles colocavam diante de Deus, e Deus atendia o desejo do coração deles, né, e isso é tremendo, né, porque eles crescem com essa bagagem de confiar, de crer que Deus é aquele que supre, né, Deus é aquele que guarda, né, e eu louvo a Deus por isso, né, e não aí depois, quando eles estavam maiorzinhos, é que a gente voltou mais para o campo missionário, né? Então, tivemos esse tempo que a gente ficou mais como pastores, né? Mas nós vimos também que Deus queria nos ensinar a ser pastores, a cuidar de vidas. Foi um tempo maravilhoso também, que a gente pôde, né, ter experiências tremendas com o Senhor, conhecer várias pessoas. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de Deus. Né? Porque
Tem tempo para todas as coisas. O Senhor fala, tem tempo para todas as coisas. E muitas vezes você quer pular, ai, não, mas o Senhor me chamou para missionária. E eu vejo muito isso na igreja, né? Aqui estou falando, né, também para mulheres, que quando engravidam e têm os seus filhos, ficam se cobrando. Ai, pastor, eu era ativa na igreja, agora eu não tenho muito ir, assim, porque eu tenho meu filho. Eu falei, é o teu primeiro ministério. É o Muito teu bom. primeiro ministério. Cuida do teu filho, cuida da tua casa, fica em paz, fica tranquila, tem tempo para todas as coisas. E vai chegar o tempo que você vai estar novamente na obra. O tempo passa rápido. Então, curta esta fase. Né? Não se cobre, não se cobre. Deixa. Ah, mas pastor, fique em paz. Fique em paz. Né? Então, assim, há tempo para todas as coisas. E eu vejo que aquele tempo ali foi um tempo que o Senhor nos deu para que também nós pudéssemos estar criando nossos filhos, né? Sim, E agora... aprendendo, sendo tratados para esse campo missionário aí, que Com ele certeza. não é fácil, né? Então, assim como Não, todo e qualquer serviço, quando a gente se dispõe a servir, vai ter a parte bonita, a parte bacana, a parte legal, que é aquela que sim, realmente aparece, as pessoas acham o máximo, mas a parte da labuta, do sofrimento, dos joelhos é dobrados, verdade, é aquela mais silenciosa, que é aquela que mais trata mesmo. E aí, é quando é que verdade. foi a primeira vez, então, Ivanir, para o Haiti? Como é que foi a tua experiência quando tu pisou lá? Como é que foi a tua primeira visita? Como é que foi Então, essa preparação? aí o Ivens foi essa, e depois ele foi mais uma sozinha também, e na outra ele falou, agora é hora de eu te levar junto comigo. Né? Foi quando teve o ato profético Cris Duran, foi um tempo maravilhoso, assim, né? E ele falou, não, tu não pode deixar de ir. Aí eu falei, eu já estava louca para ir, né? E foi tremendo, assim, sabe? Conhecer a realidade do Haiti não é uma realidade fácil de você ver, né? Agora, depois do terremoto, ainda melhorou um pouquinho, mas na época que nós fomos, era algo assim surreal, sabe? O que você vê, o que você vive. E na época a gente não estava, não tinha hoje a estrutura que a gente tem lá no Haiti para ficar, né? Então, né, nesse tempo, foi um tempo assim que a gente comia praticamente barrinha de cereais, né? O dia todo. Então, assim, hoje eu não posso ver muito, né? Barrinha de cereal Bah, de tanto que comi. Mas foi tremenda, assim, a experiência que a gente teve com o Senhor nesta época também, né? Foi muito linda a experiência que nós tivemos, assim, vendo Deus agindo, Deus trazendo já um começo de libertação, né, na vida daquele povo. E eu, depois dessa primeira, eu já queria ficar lá, né? Eu falei, Ives, me deixa aqui, me deixa aqui. Né? E eu lembro que tinha uma missionária que eu conheci, que eu me apaixonei por ela, e eu falei assim, olha, eu fico e volto com ela. Aí, não, eu fico porque ela veio para o Brasil e ela ia voltar em novembro com uma equipe de missionários. Aí eu volto com eles. Aí ele assim, não tem estrutura nenhuma para você ficar aqui. Então faz assim, você vai comigo e volta e vem com ela. Só que ela depois, Deus deu uma palavra para ela, que era para ela, às vezes recebeu uma palavra muito forte de Deus, que era para ela cancelar a missão. Até eu fiquei meio assim, ó, viu? Assim, mas se tivesse ido, não tinha que voltar. bah. E Deus simplesmente falou para ela, não é hora de ir para o Haiti. Ia com ela, não entendeu muito, porque já tinham pego férias, já tinham, sabe, se programado para ir, só que eles obedeceram e não foram para o Haiti, e foi bem na época que teve o terremoto. Né? Eles Oi, não Ivanir, pegaram o terremoto. vamos contextualizar um pouquinho, para quem não conhece, né, Sim, o Haiti, porque lá é um lugar de praias lindíssimas, né, é uma parte do Caribe maravilhosa. ali, então Sim, realmente sim, a beleza natural é lindíssima, mas lindíssima. também é um país muito pobre, né, como até me chamou a atenção que tu disse que depois do terremoto ficou algumas coisas mais acessíveis, mais fáceis, então olha como já era difícil antes, né, do mundo, vamos dizer Imagina. assim, olhar para essa nação. Então era É. bem
complicado. Conta um pouquinho para as pessoas que nunca foram, que não têm ideia do que a gente está falando. Porque lá a principal religião é o voodoo. Isso até é um pouco comentado, um pouco falado. Mas para quem não sabe, como é que quando chega lá? Como é que é a atmosfera? Como é que são as ruas? Como é que é a cultura? Como é que é as comidas? Enfim, apresenta pra gente. Seja a nossa guia turística agora. Então, o Haiti, tem dois Haiti para mim, né? O Haiti antes terremoto e o Haiti após terremoto. Porque após terremoto teve muita a ONU indo para lá, muitas ONGs, né? Indo para lá e ajudando. Mas o Haiti em si, as ruas, né, são muito sujas, não tem saneamento básico, né? As pessoas têm muita dificuldade de água potável. Então, na verdade, em casa mesmo não tem, são raras casas que têm encanamento, que têm água em casa. A maioria eles têm um ponto de água, aonde eles vão lá buscar água com balde, com galão, com o que eles quiserem, né, para carregar água para sua casa, né? E as casas geralmente são casas muito pequenas, né? E assim, com muita gente morando junto, sabe? Famílias morando junto. E muita pobreza, né? Quando eu vou para o Haiti, eu fico muito mais em orfanatos. E os orfanatos de lá é assim, é terrível a pobreza. Porque se o Haiti todo já é uma pobreza, imagina os orfanatos, né? E lá, os órfãos, tem muito órfãos de pais vivos. Tá, só um pouquinho. Porque Para tudo, porque assim, ó, a gente escuta a palavra órfão, a gente já imagina, perdeu-se, né, faleceu, ou no terremoto. tem A gente já também, fica né? imaginando isso, mas como tu disse, tem muito orfanato, ok. Mas explica para as pessoas o que é isso, que cultura é essa, como é que é das crianças estarem na rua e perguntar. Explica, por favor, fala como é que é órfão de pais vivos. Então, órfãos de pais vivos, eles têm os pais, só que os pais colocam ele nos orfanatos. Por quê? Pela própria situação financeira dos pais. Né? Eles não têm condições de ter filho, e eles têm muitos filhos. E a maioria dos filhos, às vezes, moram com os avós. E, às vezes, os avós morrem e acabam indo para o orfanato também. E os orfanatos, eles aceitam. Não é como aqui no Brasil. Lá tem muitos... Qualquer um pode ter orfanato. Qualquer um, qualquer igreja, qualquer pessoa pode dizer, eu vou montar um orfanato hoje. Criança não falta para ir para o orfanato. Então, não todos, mas nós vimos muitos casos de donos de orfanatos que, para eles, aquilo ali é um negócio. Entendeu? Por que que é um negócio? As crianças ficam lá, tu chega lá, é uma tristeza, muita fome, eles não têm roupa, eles não têm comida, eles não têm nada. E os donos do orfanato querem dinheiro de você. Né? Aí vai a ONG ali, né, principalmente dos Estados Unidos, que é pertinho, e eles, olha, vê aquela situação e dão dinheiro. Só que o dinheiro não vai para as crianças, fica para eles. Eu vi muita situação assim. Então, o que a gente faz? A gente não leva dinheiro para eles, a gente leva doações de roupa, de calçado, de alimentos, de remédios. Então, a gente cuida do órfão desta maneira. Mas o que os donos do orfanato eles desejam realmente é que você dê dinheiro para eles, né? E é muito triste ver a realidade das crianças do Haiti, porque as crianças do Haiti elas não são respeitadas. Não é como aqui no Brasil que a gente respeita as crianças, principalmente se for uma criança que você não conhece, você nem fala alto com ela. Teu filho você até fala alto. E se precisar, você dá uma correção. Mas lá no Haiti, qualquer um pode bater nas crianças. Na escola, inclusive, os professores batem muito nas crianças. Eu conheci uma missionária brasileira que ela tinha uma escola lá em Jaquimel, numa cidade bem no litoral lá do Haiti. E ela não permitia que os professores batessem nas crianças. Bom, os professores já reclamavam disso. Porque como que a gente não vai bater? Como que a gente vai educar sem bater? E quando alguma criança era muito levada, e chamavam a mãe para conversar, olha, teu filho ele não está obedecendo, ele não está fazendo as tarefas, tal.
O problema é de vocês. Vocês não estão batendo no meu filho. Por que vocês não estão batendo no meu filho? Que cultura é essa? Bah, É do Haiti. Mas é uma cultura, então, sim. para eles se torna normal. Né? E eu vi na rua, assim, sabe? Passa uma criança, se o cara quiser ele dá um tapa, a criança está chorando, algo assim que deixa a gente, né? Porque foge muito daquilo que a gente vive e conhece aqui do Brasil, né? Aqui jamais a gente vai, né, fazer isso, né? Então, são crianças muito, muito carentes. Muito carentes. E quando a gente vai lá, que a gente abraça, que a gente dá um carinho, eles se derretem. Bah, Bom, eles querem vir, né? Eles se grudam em ti, eles querem vir contigo embora, me leva, sabe? Eu quero ir contigo, te chamo de mãe. Eu tenho um monte de filhos lá no Haiti. Tem uns quantos deles que me chamam de mãe, né? E até hoje, eu sou adolescente, mocinho, e eles ainda me chamam de mãe, né? Porque tem aquele carinho, receber aquele carinho de mãe, né? sim. E muito triste é essa situação. Então, agora nós estamos indo, agora dia 10 de outubro, né? Graças a Deus já conseguimos, estamos conseguindo bastante de doações, né? De sapatinho, de camiseta, roupinhas, né? E chuteira, porque tem um pastor que a gente conhece lá no Haiti, que ele tem um trabalho muito bonito com as crianças de futebol. Então, a gente vai estar visitando, né? E fazendo um trabalho muito legal dessa vez, assim, com muitas doações, né? Ô, Ivaneira, eu já quero que tu fale mais sobre a ida de vocês, a gente vai reforçar um pouquinho isso, até essa questão de vocês poderem também já estar levando as doações, como tu disse, para não levar dinheiro, né? Mas Sim. teve um terremoto agora recentemente. Eu me lembro que quando teve o terremoto, o Ivan estava aqui no Rio Grande do Sul e ele ficou sabendo na hora, devido aos contatos que vocês têm, né, com as pessoas lá, e a gente já ficou sabendo até antes mesmo de começar a divulgar nas mídias. E claro que o coração aperta, verdade. porque vocês conhecem Sim, a realidade lá e sabem que se já era difícil, agora com o segundo terremoto, piorou. E ainda teve também o assassinato do presidente. O que tu pode falar para a gente sobre a situação atual? E por isso, então, vocês vão estar indo mês que vem, né? Então, conta um pouquinho para as pessoas também entenderem isso. Certo. E vamos chegar lá em outubro. Então, o terremoto foi numa região de Jeremi, né? Ali meio longe da capital. Nós vamos estar indo lá, porque lá tem pastor conhecido nosso, orfanato que a gente conhece, porque imagina, né? Já é um país que sofre muito, né? Com a pobreza. E agora, vindo esse terremoto, traz mais dificuldade, mais pobreza para o povo, né? Então, nós vamos estar indo lá visitar, ver também, não só agora levar uma doação, mas ver qual que é a situação deles para continuar ajudando, né? Para continuar ajudando esse povo. E sabe que nós vimos assim que o que Deus está fazendo no Haiti é algo tremendo, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei que o Haiti ele está vivendo um momento difícil, um momento de guerrilha, um momento até tenso para a gente estar indo para lá. Mas se Deus mandou a gente ir nesse momento, e até a gente orou, Senhor, será que é para deixar para ir um pouco mais para frente, aonde já vai estar mais tranquilo? E Deus falou que esse era o momento. Então, esse é o momento. Deus quer realizar alguma coisa. Até mesmo por situação desse assassinato do presidente. Né? Eu vejo aí que Deus tem um propósito, né, na nossa ida para lá neste sentido também. Né? E Ele já está trabalhando neste sentido. Né? Então, nos deixando na mão do Senhor e vamos ver o que o Senhor vai estar realizando neste sentido, em relação ao governo do Haiti, né? Porque lá é uma guerra, né? É uma guerra, tem, né, os guerrilheiros, tem aqueles que querem tomar o poder à força, mas é um povo que não quer o bem do Haiti. Então, a gente tem orado bastante e colocado essa situação, né, diante do Senhor, para que Ele nos dê essa direção, né? E glória a Deus, né, que é esse tempo que nós vamos estar indo lá, poder ajudar esse povo
E é muito sofrido, né? Muito E sofrido. como é que vocês estão se organizando? Então, são quantas pessoas que vão estar indo? Como é que vai ser, né? Eu sei que vai ter uma escala, vocês vão passar em outro local antes. Como é que vocês estão se organizando? Fala das pessoas que estão indo e das necessidades também de vocês, né? Para o pessoal que está aí ouvindo também poder estar indo junto de alguma maneira, né? Isso mesmo. Então, vamos estar indo. Daqui do Brasil, nós somos em 4, 5. Vai eu, o Ivens, vai uma sobrinha minha, a Adriana, que ela tem um trabalho lindo, que é o Shopping dos Sonhos, aqui em Florianópolis. Ela sobe nos morros, nas favelas, e aquilo, ela que realiza tantos sonhos, né? E ela tinha esse sonho a ser realizado. Ela falou, tia, é um sonho meu ir para o Haiti, conhecer a realidade do Haiti, levar doações, conhecer esse povo de perto. E Deus está realizando esse sonho, né, na vida dela. E está indo mais o Fernando, que é de Porto Alegre, né, e o apóstolo Mojeico, que é de São Paulo. Aí tá nos encontrando, tem 2 que vai se encontrar com a gente lá, que é o Iven, eu não sei, eu sei que é dos Estados Unidos, que está nos Estados Unidos, que é o Guilherme, e tem um outro que eu não lembro o nome dele, não sei de onde que ele... Eu sei que tem um outro que também está indo ao nosso encontro. Se o Ives estiver ouvindo aí, coloca o nome dele aí, bem. Que eu estou aqui nele. Ah, o Daniel. Da onde? De Osório. Ah, o Daniel que é de Osório. O Daniel que está morando na Itália atualmente. Ah, tá. Aham. Mas aquele lá, tá, que ele é de Osório, mas mora fora, né? Ah, na Itália. Então tá. Então o que vai somos em 6, né? É uma equipe boa, né? Uma equipe bem selecionada pelo Senhor para que a gente possa estar realizando esse tempo lá. É uma viagem, além de tudo, cara para quem vai também, né, Tati? Somente eu e Ives que estamos indo... Fala quanto que é por pessoa, para as pessoas terem noção e até para poder já estar também ajudando, né? Vamos lá. 5 mil reais por pessoa, né, Ivens? É 5 mil por pessoa, né? 5 mil por pessoa. Porque assim, ó, tem a parte aqui, que graças a Deus a gente ganhou, né? Que é as passagens de ida e volta para o Haiti. Então, eu e o Ives, a gente já ganhou 5, falta só 5. E mais temos a parte de alimentação, aquilo que você me perguntou, né? Como que é a chegada até lá. Antes nós íamos até o Panamá, de lá pegava um avião e ia para o Haiti. Hoje já não, por quê? Porque não estão fazendo mais, não está chegando mais de avião. Então, nós temos que ir até a República Dominicana. Chegando na República Dominicana, nós vamos de ônibus até o Haiti. É uma viagem assim que tem que estar muito em oração, porque é uma viagem bem complicada, apesar de ser assim, além de ser difícil, né, a trajetória, e assim, às vezes tem guerrilheiros, essas coisas, né? Então, para que o Senhor abençoe que não tenha nenhum, né, no caminho, que a gente vá em paz, né? Então, temos também essa despesa. E lá também nós vamos ter que alugar uma van, então tem a despesa de uma van para que a gente possa estar se locomovendo, não tem como você sair e pegar um tap-tap, né, que é o carro deles lá, não tem como você sair, vai para pegar um ônibus ou pegar, não, né, você tem que ter a sua locomoção, né. E depois também na volta nós temos que fazer o teste do Covid, que é mais um tanto cada um, isso aí nem precisaria, porque nós já temos até a carteirinha oficial, vamos dizer assim, né, da vacina, mas eles pedem que faça para entrar na República Dominicana. Para sair não, mas para entrar sim. Então, nós vamos ter esse custo também, né, então aqueles que quiserem também estar ajudando financeiramente com essa missão, né, que o Senhor possa estar abençoando, e vai ser muito bem aplicado, vai ser em solo fértil, né, e pode acreditar que você vai estar indo junto, né? Porque eu falo que cada um que oferta, que leva uma doação, que isso daí você está indo junto. Uma oração está indo junto na missão. Né? A missão não vai ser feita só por nós 6. Vai ter muito mais gente indo para o Haiti.
né? Quando você impulsiona um missionário aí, você está indo junto também, né? Então, se você aí tem no coração de, né, pergunte para a Tati, pergunte para mim, como eu posso ajudar, como eu posso fazer parte também, ou financeiramente, ou com doações, né? Tudo é bem-vindo neste momento, né? E lá também a gente sempre gosta de levar um dinheiro a mais, porque lá precisa às vezes comprar um arroz, precisa comprar um feijão, alguma coisa para levar no orfanato que a gente sabe que tem uma dificuldade maior, não só de roupa, de calçado, que é isso que nós vamos estar levando, né? Material escolar, mas esse lado de alimentação. Então, é uma viagem. É uma viagem cara. É uma viagem cara. Mas Deus é aquele que provê, né? Tanto que já proveu as nossas passagens, né? E eu vejo que uma das coisas que o Senhor me falou, sabe, Tati, é bem tremendo esse testemunho, porque uma vez eu lembro que o Ives ia para o Haiti e eu falei assim, e como nós estávamos na igreja ainda, e eu falei, olha, o Ives falou, olha, nós estamos passando por uma dificuldade aqui na igreja, com o pessoal aí nos levante, você fica e eu vou. Mas para mim não falar que estava... Eu dizia assim, mas pensa, 2, é difícil de ir. Sabe, eu não queria... E Deus me deu um sonho. E eu sonhei que eu estava assim em frente da igreja e o ônibus estava saindo para ir para o aeroporto e eu fiquei chorando. E chegou uma pessoa e falou assim, por que você está chorando? Eu falei, é que eu queria ir, mas... nós somos em 2, não sei o que tal. Aí ele falou, mas por que você não orou? Porque tem uma menina que ela está indo e ela não tinha condições nenhuma e Deus deu dinheiro para ela. Isso em sonho, Tati, mas um sonho assim, real. E eu acordei e Deus me falou assim, nunca mais eu quero você falando que você não está indo por falta de recursos. Porque eu nunca deixei faltar recursos para vocês ir em missões. E teve essa história da menina, que foi a Fábio, uma das meninas que não tinha condições, ela não ia, e alguém pagou para ela ir. Sabe? Então Deus me mostrando, se eu quisesse ir, não era por... E eu sabia que não era, mas só quando você fala e a palavra tem poder. Quando você fala, não vão nós 2, porque vai faltar, já faltou. A palavra tem poder. Então, depois daquele dia, quando o Ivens falou, olha, vamos nós 2, vai ser difícil, porque eu falei, não vai ser difícil, Deus vai prover. Amém. Né? E no meu coração não tem preocupação nenhuma que vai faltar, porque eu sei que Deus vai prover. Amém? Amém. Porque eu sei que sempre foi assim. O Senhor sempre proveu, né, em todas as missões. Tem mais alguma coisa? Vai perguntando. Tá, nós vamos estar colocando aqui a gente vai gravar essa live, a gente vai colocar no feed aqui da Missão Eis-me Aqui, a gente vai estar colocando Sim. também ali a conta, né, que tem para as pessoas poderem estar depositando, mas eu também quero fazer um apelo para que as pessoas entrem em contato com vocês, né, seja pelo direct ali do Instagram, né, ou se pedirem para nós, no particular, a gente pode dar o contato de vocês para as pessoas estarem pode entrar em contato com vocês, fazer mais perguntas e, inclusive, estar abençoando vocês para irem, né? Porque, como tu disse, alguém até colocou ali que vidas valem mais do que coisas. Às vezes a gente acha que eu não vou ofertar porque 5, 10, 15, 20 reais não é uma oferta digna para uma viagem de 5 mil. Às vezes é isso. É bem isso, vai juntando. Exatamente. Então, não, tudo é válido. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, o X, né, é 20 reais. Deixa de fazer um lanche, deixa de comer alguma besteira, né? Mas para ajudar pessoas que realmente precisam muito. E precisam mesmo. Então, vocês vão estar fazendo por nós. A gente quer ir junto, a gente quer poder realmente cooperar. E a gente vai estar colocando aqui, então, no feed aqui da missão. Eu quero te pedir, Ivani, para te deixar uma mensagem aqui para as pessoas que têm vontade de fazer missão e que às vezes acham que porque eu tenho que esperar os filhos crescerem, porque eu tenho que esperar me aposentar, porque eu tenho que fazer uma escola de missão. As pessoas vão dando desculpas, né? E o tempo vai passando e perdem a oportunidade. E nós cremos que Jesus está voltando e que muitas coisas estão acontecendo e está cada vez mais próximo. Então, deixa uma mensagem para as pessoas que ainda dão desculpas para não fazer missão,
pelo menos estarem indo com vocês, né? Entendendo o que vocês estão fazendo e também tendo coragem, né? Como eu vejo assim, olha, tu falou aqui no início, né? O Ivens foi para lá sem saber nadar, ele teve coragem e ousadia para ir em alto mar, assim como ele já foi para nações sem falar inglês. Né? Até a gente brincou aqui que ele teve que expulsar demônio em inglês. Agora já sabe como faz, né? Enfim, tem histórias aí internas também, mas a gente precisa ouvir, né, de quem já está fazendo, de que não tem desculpa, a gente tem que fazer. Então fala alguma coisa, deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão ouvindo vocês com a experiência que vocês têm. Por favor. Então, Tati, eu estava lendo aqui, né, até que eis-me aqui, né? O eis-me aqui. Eu lembro que na minha época, quando a gente era jovens, assim, na igreja, se falava muito sobre missões, muito, muito, muito e muito. E hoje, nas igrejas não se fala muito sobre missões. E eu lembro que sempre que falava de missões e o pastor chamava lá na frente e ele usava isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui, né? E a gente sempre fala, eis-me aqui, Senhor, usa como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, né? E quando você faz uma oração, Deus ouve. Se você fala, Senhor, me usa, Deus vai te usar. E muitas vezes as pessoas têm até medo de falar. Senhor, eis-me aqui, me usa. Senhor, me leva para o campo missionário. Por quê? Porque sabe que se fizer esta oração, o Senhor vai levar. Você vai para o campo missionário, né? A mensagem que eu deixo é essa. Seja ousado. Fala para o Senhor, eis-me aqui. Não tem nada melhor na vida do que servir ao Senhor. Sabe, do que levar a mensagem de amor, levar uma mensagem, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Né, que as pessoas estão sedentas no Haiti, eles têm fome, eles têm sede, têm pouca água, têm pouca comida, têm poucas condições, mas eles têm muito mais sede da palavra de Deus. E assim está o mundo. Sabe, o mundo está sedento, né, das boas novas do Senhor, aquela que cura verdadeiramente, aquela que supre as necessidades, é a palavra do Senhor. Então, se você está aqui, na tua zona de conforto, né? A gente se fecha na zona de conforto. O Senhor está pedindo para você abrir essa zona de conforto. É tempo da gente sair do conforto. Sabe, é tempo de ir. O tempo agora é ir. Né? O Senhor está às portas aí. Está pronto para voltar. Eu vejo que o Senhor está pronto. O que só falta é ser que todo mundo ouça a palavra dele. Porque tem pessoas que ainda não ouviram as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Mas, porque não, a internet está para todo lado, todo mundo já ouviu. Não viu. Prova disso é a missão que o IBI está fazendo na Coreia do Norte. O povo de lá não ouviram falar de Jesus. Sabe, mas no momento que todos ouvirem, Jesus vai voltar. É certo que Jesus vai voltar. Você crê nisso? Ele vai voltar. E aí? Como que está ao teu redor? Né? A tua família? Porque eles, se não tiver Jesus, vão ficar. Então, saia da tua zona de conforto. Seja mais ousado para falar da palavra do Senhor. Muitas vezes, o Ives até essa semana ainda estava falando para mim, muitas vezes a gente fica muito preocupado em perder a amizade por falar a verdade. E a verdade do Senhor é aquela que cura, que liberta. A pessoa pode até ficar brava contigo na hora, ela pode até não entender no momento, mas aquela palavra o Senhor vai trabalhar no coração dela. É uma semente que você está lançando. E com certeza essa semente vai levar à salvação àquela pessoa. Então, a palavra minha é: saia da tua zona de conforto. Tá bom? Muito, muito. E o campo missionário não é fácil. É o que eu falo, eu já dormi em barraca 15 dias, em barraca, em cima de colchão inflável, no calor de 50 graus, mais ou menos, com um ventiladorzinho de pilha em cima da minha barriga, que nem sei como eu equilibrava a noite toda aquilo lá.
né, para trazer um ventinho ali no meu rosto, né? Sair da minha zona de conforto. Ai, mas, nossa, que perrengue, que nada. A maior alegria. Acordava renovada pelo Senhor, pronta para sair, para fazer o que tinha para fazer. Depois do terremoto, carreguei muito tijolo no Haiti. E o Senhor nos fortaleceu. Gente, eu não sou uma menininha. Eu já sou uma senhora. Mas o Senhor me renovava a cada manhã. Sabe, as outras missionárias falavam, pastora, como é o Senhor, é o renovo do Senhor. Você quer ter experiência? Saia da tua zona de conforto. Para você ter experiência com o Senhor. Amém? O Senhor é aquele que te renova a cada manhã. E você vê bem isso no campo missionário, porque precisa desse renovo. Né? Lá você passa um calor que você imagina que nunca imaginou passar. É muito calor. E às vezes você tem que ir na igreja de manguinha, né, naquele calorão que você não sabe, não consegue nem se aguentar, mas ainda assim o Senhor está ali te renovando. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Saia da sua zona de conforto e fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor, aonde? Amém. Aonde o Senhor quer? Em que nação? Ou é aqui mesmo no Brasil? Mas coloque-se diante do Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um. E Vanira, assim, ó, a gente geralmente termina a live agora, né? Mas a gente vai sair dessa zona de conforto. A gente vai fazer o seguinte, eu vou convidar todos vocês que estão aqui agora nos ouvindo, todos vocês que vão ouvir depois que vai ficar gravado, nesse momento, não troca, não sai, fica aqui com a gente por 1 minuto, tá? E o que você vai fazer? Você vai sair da sua zona de conforto fazendo uma oração. É pensar em Deus, falar com Ele, né? Orar e falar com Deus. E dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer alguma coisa para o próximo, eu quero de alguma maneira estar servindo, eu quero que o Senhor me diga o que fazer. Talvez, na mesma hora, a gente não escute, né? Nem todo mundo vai ter aquele pensamento de faz isso, faz aquilo, mas talvez num sonho. Talvez vai terminar a oração, vai receber uma ligação, ou vai estar vendo alguma coisa, uma imagem, não sei. Vai ter uma percepção e vai dizer, opa, isso aqui está diferente. É Deus falando. Porque Deus fala conosco de diversas maneiras. Seja através da leitura da palavra, seja através de alguma pessoa, seja através de... né? Enfim, eu quero te convidar agora para fazer essa oração aqui conosco. Nós vamos terminar essa live com essa oração. A gente vai fazer a nossa aqui, né, Ivania? É a nossa despedida, mas é a nossa maneira também de abençoar. Porque quando a gente... permite e ousa, né? A gente cutuca alguém para estar fazendo isso, é a nossa maneira também de demonstrar amor. Também de dizer, vem, seja participante, né? Faça a diferença aonde você está. Nesse exato momento, a gente vai estar orando. Eu vou começar a oração e eu vou pedir para te terminar, tá bom, Ivania? Tá bom. Vamos fazer isso? Então tá. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa live. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui com a gente agora, nos ouvindo, nos vendo, os que vão ouvir depois, e aqueles que permaneceram aqui, aceitando esse desafio, e dizendo, eis-me aqui, Senhor. Senhor, escuta cada pessoa, cada oração e responde. Responde agora, seja num pensamento, seja na hora que eles forem dormir com algum sonho, com alguma palavra que vai ficar assim, ó, na mente, no coração, forte, palpitando, que a pessoa vai discernir, ela vai entender que é o Senhor que está falando. E isso não é para exaltar a pessoa que vai estar tendo coragem, mas é para exaltar o teu nome, Senhor. Porque o Senhor vai estar contando com essa pessoa que está disposta a fazer a diferença. Cuida, guarda, protege, capacita, Senhor, responde. Dá, Senhor, das tuas bênçãos para que essas pessoas também sejam abençoadoras, não somente abençoadas. E nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar por esse tempo que nós ficamos aqui, Senhor, por essa live. Obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade de poder testemunhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
Senhor, que seja, Senhor, essas palavras de encorajamento, Senhor, para aqueles que estão tímidos, Senhor, aqueles que já receberam o chamado, mas não sabem nem por onde começar, Pai. Eu sugiro que eles comecem falando ao Senhor, eis-me aqui. Senhor, e saindo da sua zona de conforto, Senhor, procurando realmente, Senhor, fazer a tua vontade, Pai. Livra, guarda eles de todo mal, Senhor, eu peço que neste tempo tu venha estar guardando o coração de cada um, Senhor, para que eles possam permanecer firme na tua palavra, Senhor, nos propósitos, Senhor amado, do seu caminhar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor amado, Rodrigo, a Tati, seus filhos, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, Senhor, que ninguém venha tomar, Senhor, que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, em cada caminhar, Senhor, em cada dia, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, não esqueçam de orar pelo Ives, pela Ivanir, pela equipe, por essa missão, né? Que Deus abençoe vocês grandemente, ricamente. Amém. Muita oração. E sabe que, só para encerrar, sábado eu conheci uma haitiana. Eu estou fazendo reabilitação lá na ACD, na fisioaquática, na piscina. E uma haitiana está há 6 anos aqui no Brasil, e eu olhei para ela, eu tive uma vontade de abraçar, desmagar, eu fiquei tão feliz. Porque quando eu olhei para ela e perguntei o nome dela, a gente começou a conversar, e eu vi que ela tinha ela fala português bom, mas a gente vê que ela é diferente, né? E ela me disse, sou haitiana. E eu falei que eu ia fazer uma live contigo, que tu estava indo para lá. E eu fiquei muito feliz por saber que o nosso país é um país que recebe bem, que tem sim um apoio muito grande, que acolhe, e que vocês sejam muito bem recebidos lá, que vocês sejam muito bem acolhidos. O haitiano ama muito, muitos brasileiros. Muito, muito, muito. Graças a Deus, né? Por isso que eu vejo, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Porque é onde onde os missionários vão, eles são bem recebidos. O mundo ama o Brasil, né? Porque o Brasil é uma mistura do mundo, né? É verdade. O brasileiro tem esse amor, essa simpatia, que realmente é único, é diferente, né? Às vezes até um pouco mal interpretado, e às vezes até realmente levam para o outro lado, mas enfim, o brasileiro tem algo que eu acredito de verdade, que é esse amor que Deus coloca, essa alegria radiante. Com certeza, é diferente, é um povo diferente, né? E glória a Deus por isso, né? Porque se cumpre aquilo que o Senhor, né? A profecia que o Senhor já deu há tanto tempo, que o Brasil será, né? E é o celeiro do mundo, eu já posso dizer que né, o celeiro do mundo, né? Então, tem muitos missionários para tudo quanto é lado aí, né? Pregando a palavra do Senhor e levando esse amor dos brasileiros, né? Glória a Deus por isso. Verdade, amém. Amém, estou recebendo aqui muita gente nos abençoando, muita gente aí, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor possa realmente levantar intercessores aí nesta noite aí por nós. Por amém, essa missão. que assim seja. E deixa eu aproveitar e falar que na semana que vem eu vou estar entrevistando aqui a físio que eu estou fazendo, né? A reabilitação, porque nós estamos no Setembro Verde. A gente tem falado muito do Setembro Amarelo, né? De cuidados contra, né, o suicídio, para que a gente possa cuidar da saúde mental. Mas existe o Setembro Verde. O que é isso? O que tem a ver? O que é? E fala sobre... Tananana, vou deixar um suspense no ar. Terça-feira que vem, você vai descobrir o que é esse Setembro Verde, e é um assunto muito importante, e eu confesso que eu estou levantando essa bandeira aí, gente. Eu sou verdinha. Neste momento eu estou verde. Lá. Tá? E aí, então, vocês vão ver o que é esse verde. Tá? Até a semana que vem. Fiquem com a gente. Até semana que vem. Até, tá? Beijo no coração de todos. Beijo, Deus abençoe. Muito obrigada, querida. Brigadão. Um abraço na família. Amo vocês. Também. Nós saudades. Também. Estamos esperando vocês aqui, hein? Nós vamos, hein?
E espero que a gente não chegue só avisando 10 minutos antes. É. Mas se chegar também, bora lá, vamos todo mundo para a cozinha. Os meninos agora já vão poder ajudar de verdade, né? Sim, sim, o mais velho lava a louça, o pequeno já lava uma alface, e assim vai indo. Vai Tá ser só bom. alegria. Amém. Então tá, querida. Beijos. Beijo, pessoal. Obrigada, tá? Obrigada pela Beijo. companhia de vocês aí. Beijão. Obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau.